Fala rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou tentar recriar a API da Next Level Week, feita aí pela Rocket City, nessa última semana aí, se não me engano foi do dia 2 de junho ao dia 5, alguma coisa assim. Eles criaram uma API lá com JavaScript e tudo mais, e aí eu resolvi refazer essa API usando Python e Django REST Framework. E também pensando que no YouTube BR a gente não tem tanta coisa relacionada a Django. Se você for olhar aqui no YouTube, você colocar API Django ou Django REST Framework, vou colocar só Django. Não tem tantos vídeos e eu já vi muitos. Ó. Tem esse vídeo aqui de criando uma API em 30 minutos. Esse vídeo aqui é bem legal. Esse cara explica bem. É bom de ver esse vídeo. Mas assim, dois vídeos. E esse aqui tem quase 2 horas. Nunca vi esse aqui. Mas enfim, se você ver vários vídeos aqui, ó, eles são 99% em inglês. Então, assim, para quem não sabe inglês, você vai ter dois vídeos aqui para se basear e para tentar aprender. E aí no vídeo de hoje eu vou recriar essa API explicando algumas coisinhas e tentar fazer isso o mais rápido possível para poder passar uma base legal para você poder, se tiver vontade e quiser começar a usar o Django, ver que é algo muito fácil, muito tranquilo de se usar quando você começa e desvenda algumas coisinhas dele que são bem simples. Você vê que ele é bem tranquilo de se usar em projetos tanto grandes quanto pequenos. Ok. Primeira coisa que eu não vou fazer nesse vídeo aqui é toda a configuração de ambiente. Então você vai precisar ter na sua máquina o Python instalado, o pip, que é o gerenciador de dependências do Python, e o Django e o Django REST Framework. Se você instalar o Python e o pip, você já pode vir aqui para o Django REST Framework tutorial Quick Start, que ele já tem aqui, ó, tudo que você precisa para iniciar. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, bem rapidinho, é estar criando a nossa virtual env, que é nada mais nada menos do que um ambiente virtual aonde vão ficar todas as suas dependências. Então, ao invés de você instalar dependências de uma maneira global na sua máquina, você vai instalar elas nessa env, tipo, automático. Quando você baixa, ele já vai jogar todas essas coisinhas para a virtual env. E aí, sempre que você for iniciar um projeto, você tem que primeiro ligar a sua virtual env para o seu projeto ter visão e escopo de todas as dependências. Maravilha. Ativamos ela e aí você tem que dar o pip install Django e o pip install Django REST Framework. Se eu não me engano, eu já instalei isso aqui na minha máquina, mas eu vou colocar novamente só pra gente ter certeza e seguir o tutorial direitinho aqui, né? Então pip install Django, é rapidinho, ele vai coletar o Django aí sem muito segredo. Pip install Django REST Framework, na verdade eu preciso ter, né, porque a gente está falando de Virtual Env, então essa Virtual Env precisa dessas coisas, Django REST Framework. Instalado, tudo instalado bonitinho. E aí a gente já começa a usar o Django aqui, ó. E aí, ok, a gente começa a já usar o Django aqui. A gente vem aqui e dá um Django Start Project. Vou chamar de NLW API Django. E aí se você dá um ls, ó, ele já criou o NLW API Django. Legal. Próxima coisa, a gente entrar dentro dessa pasta. Então se você entrar dentro dela, você vai ver que ela tem aqui, ó, um manage.py, que é basicamente o que você vai usar para fazer todas as migrates, rodar o servidor. Ele é um administrador, então você vai rodar Python, espaço manage.py, espaço o comando que você quer. Legal, e aqui no NLW API é onde fica basicamente as configurações do seu NLW, da sua API, né? Do seu servidor. E da sua API também algumas coisas. E aí, ok, depois disso a gente vai iniciar a aplicação. E aqui é em si o core da API, onde vai ficar os models, onde fica as views, onde fica todas essas coisinhas que são referências diretas à API. Então a gente vem aqui, bota esse comando aqui, ó, e eu costumo chamar isso aqui de core.
né? Porque eu peguei essa mania do primeiro vídeo que eu vi e ele chamava assim. Legal, então temos tudo criado lá. E agora vamos fazer o seguinte, eu não sei, aqui ó. A gente tem todas as coisinhas criadas aqui, ó, e se você for olhar a estrutura, é isso que ele cria. Então, core, todas as coisas que estão relacionadas diretamente à sua API. Então, tem aqui onde você vai criar suas models, aqui onde você cria como se fossem os controllers, se você está vindo do PHP, e aqui onde você registra models para você poder usar no site de administrador do Django. Aqui onde você registra suas models mesmo. E o manage.py fica fora de tudo, que é para você poder rodar os comandos. E aí aqui nessa pastinha que ele criou, são configurações gerais. Então, por exemplo, você tem aqui os settings, que a gente já vai ter que entrar aqui nele, ó, installed apps. A gente precisa colocar nele aqui, ó, REST framework, para ele ter visibilidade disso aqui. E só para a gente já saber se está tudo certo, vamos rodar o servidor. Legal, o servidor rodando. E aí ele vai dar esse errinho mesmo aqui, porque tem algumas migrates que a gente tem que executar logo quando a gente abre o projeto. Mas ok, além de a gente botar o REST Framework, a gente vai botar o core. O que é o core? É a nossa API em si. Porque quando a gente faz isso, o nosso servidor ele vai ter visibilidade, vai ter escopo, né, para poder enxergar a core. Porque se a gente não faz isso, a gente vem aqui na core e começa a criar modelo, criar view, criar um monte de coisa, ele não vai estar enxergando. Então quando a gente for rodar um migrate, por exemplo, que é para criar essas models no banco, ele não vai conseguir criar, porque ele não está enxergando ela. Aqui no caso ele está. Legal. Ambiente aqui configurado. Estamos prontos para começar a botar a mão na massa. E aí, agora a gente precisa entender como que funciona a guideline do Python com Django, que é basicamente o seguinte. Você vai ter um arquivo de models. Esse arquivo de models vão ficar todos os seus objetos, as suas classes, que são entidades lá no banco. Então, se você for criar, por exemplo, no nosso caso, a gente vai criar um class point que recebe models.model. E aí aqui dentro a gente passa todas as configurações que ela tem que ter. Então, como por exemplo, name, que é igual a um models.charfield e etc e tal. Aqui nas nossas views a gente vai criar como se fossem controllers. Então a gente faz o seguinte, class point viewSet recebe viewSets, e aí a gente tem que fazer um import aqui, ó, from REST Framework import viewSets, tá lá, ó. E aí a gente tem que fazer viewSets.model viewSet. E aí nessa viewSets a gente passa para ela a model. Na verdade aqui eu não lembro se era model ou se era... Não, a gente passa para ela uma carry set, que vai ser qual model que ela vai brincar, no caso vai ser o point. E também vai passar para ela mais tarde um serializer, que vai ser qual classe que ele vai usar para poder traduzir os dados que vem do banco e traduzir os dados para enviar para o banco. E de cara, essa é uma coisa que a gente tem que acabar criando aqui no Python. Muitos frameworks por aí, você às vezes tem que pegar a estrutura dele, apagar um monte de coisas, criar um monte de coisas, e aqui no Python a gente só precisa criar um arquivinho, que ele não vem de base, né, pelo menos não usando esse init padrão, que é o serializers, sempre enrolo para escrever isso aqui, serializers.py. E aí o único import que a gente tem que fazer aqui é from REST Framework import serializers. Legal, então basicamente é isso, essa é a estrutura da nossa API. A gente vai ter as models, a gente vai ter as views, que vão receber uma model e vão chamar uma classe de serialização, e essa classe traduz e envia algo para o banco, ou traduz e te retorna algo. No caso, vai retornar um JSON para o nosso front-end. Então, legal. Se a gente for olhar aqui, eu tenho aqui os models quais são os campos que a gente tem que ter lá na API, né? Que no caso, deixa eu abrir ela aqui. Bom, então vamos lá. A gente tem aqui, ó, itens, e a gente tem também points. A gente vai ter image, name, e-mail, WhatsApp. Eu vou copiar esses campos aqui, ó, e vou colocar eles aqui embaixo, só para eu não me perder, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é o que foi criado lá no JavaScript, e pra gente isso aqui
não serve de nada. Então name eu já criei, legal. Image, ou seja, eu estou falando que o nome dessa coluna aqui vai ser image, e eu posso mudar isso se eu quiser. Models, ponto, vou falar que é um text field, ou seja, eu estou dando um tipo de campo para o banco. Isso aqui é uma configuração do banco, e aí dentro desses parênteses eu passo o que eu quiser. Por exemplo, o que eu quiser que eu posso, obviamente, colocar lá no banco. Uma validação. Então, eu tenho aqui not null. Legal. Eu posso colocar aqui, ó, null igual a true. E aí, depois que a gente faz isso aqui, ele não deixa inserir nessa model se o campo chegar null. E aí a gente pode colocar várias outras coisas. Por exemplo, no max length a gente é obrigado a colocar, ou no char field a gente é obrigado a colocar max length. E aí quando a gente coloca o max length de, vou colocar 85, e o null true. E aí a gente poderia colocar muitas outras coisas. A gente poderia colocar aqui, ó, se eu dar um Ctrl espaço, a gente pode colocar um unique true, a gente pode colocar um auto add, a gente pode colocar muitas coisas aqui referentes ao banco de dados. Então tudo que for referente à configuração do campo, você vai colocar aqui na sua classe de model. Então cada entidade vai ser uma classe aqui que você modela do jeito que você achar que é necessário. A gente tem o WhatsApp, é igual a models.whatsapp é um char field com max length de 85, não, vou colocar, sei lá, 20, e também recebendo null. Ah, inclusive eu coloquei errado ali, né? Eu tô falando que não pode ser null e coloquei true. Não, pode ser null, então é null. False. False. Legal. Temos WhatsApp, a gente tem também latitude. Models.float. Float field. A gente tem também longitude, que é igual a models.float field. A gente tem também city, que é igual a models.charfield, que é basicamente string lá no banco, né? A gente vai falar que ele tem um max length aí de 85. E depois dessa a gente tem o f. O f é igual a models.charfield max length também de, vamos colocar aí, sei lá, 40, eu acho que tá bom. Não, vamos colocar 85 também, vamos manter esse padrão. Legal, então todos os campos daqui estão criados. O problema é que a gente precisa criar uma tabela de um outro objeto que é o itens. Então o que acontece? Se você viu a semana a Next Level Week da Rocket City, você viu que esse ponto nada mais ele é do que um ponto de coleta de resíduos, de lixo. E aí esse ponto, ele pode coletar vários itens, que são esses resíduos, e esses itens podem ser coletados por vários pontos. Então a gente tem um relacionamento many-to-many. E quando a gente tem um relacionamento many-to-many, a gente tem que criar uma tabela intermediária. E como que a gente faria esse relacionamento aqui no Python? Bom, primeiramente a gente vai criar a classe item, que é o nosso próximo objeto, que a gente vai também, é uma entidade do banco também, né? Vai ser uma tabela lá no banco, e ela tem image models.charfield. Não, vou colocar text field, que daí eu não preciso colocar max length, e ela pode ser enorme. E além disso, ela tem também um title, e aí o title pode ser um models.charfield, com um max length aí de, sei lá, 85, acho que tá bom, manter o mesmo padrão. Legal. E o ID. Se você reparar, a gente não colocou ID, mas é porque a gente não precisa. O Python cria pra gente isso automático, sempre com o nome de ID. Mas se você quiser, você pode colocar aqui um ID teste e falar que esse ID teste é igual a models.primary key. Primary key. Você poderia fazer isso. Mas eu deixo ele criar com o nome padrão dele mesmo. Isso não, eu costumo não mudar. Legal, e aí, para completar a nossa model, a gente tem que criar uma funçãozinha aqui, str, recebe ela mesma, recebe self, e ele retorna self.title, né? Ele tem que retornar algum atributo que ele tenha, então ele vai retornar title. Isso aqui, para falar bem a verdade para vocês, eu só vi a funcionalidade dele quando a gente registra essas models em alguma página de admin, e aí coloca, por exemplo, esse item no select, e aí quando você coloca, a página usa o title para mostrar ele na tela, nos itens do select. Então, quando você coloca vários itens em um select, ele vai retornar o title, mas isso eu só vi utilidade realmente usando o admin do Django, porque fora isso eu não vi necessidade do porquê ter esse return, mas vamos lá.
E aqui eu vou falar que ele retorna o name. Legal, as nossas models elas estão criadas e prontas para serem jogadas no banco. Mas, como estamos falando de uma API, a gente vai precisar de um endpoint, então a gente vai precisar registrar uma URL. Essa URL vai ter que chamar uma view. Essa view vai ter que ter uma model e um serializer. Essa view vai chamar essa model e executar o que ela quer, seja um create, um read, um update, um delete. E vai pegar todos esses dados que foram ou que estão voltando, passar para um serializer, para ele retornar os dados da forma que a gente quer. Então, ok, próximo passo que a gente tem que fazer aqui, se a gente for considerar desde lá do começo, é criar uma URL. Tá? Então, onde que eu faço isso? Se você veio do JavaScript, você sabe que tem as famosas roads.js. No caso aqui do Django, é a urls.py. Aqui nas URLs, o que a gente tem que fazer é from REST Framework, se eu não me engano, não sei se era REST Framework que a gente importa. From REST Framework a gente vai importar as rotas. E aí, antes da gente registrar elas aqui, a gente faz o seguinte. Router é igual a routers, isso, ponto, default router. E aí a gente começa a registrar elas da seguinte forma, router.register. Qual que vai ser esse nome? Então, eu posso colocar aqui que vai ser points. E aí, quando for points, eu vou chamar, qual view que eu vou chamar? Eu vou chamar point view set, que ainda não existe, mas que a gente vai criar ela agora. Então, ok, class point viewSet, viewsets.model viewSet. E aí, legal, o que a gente faz aqui dentro? Aqui, a gente precisa passar para a view qual é o carry set dela, ou seja, qual model que ela vai utilizar para fazer o que ela tem que fazer e o que ela vai fazer. Aqui eu vou falar que a point viewSet, ela vai receber, ela vai brincar com a model point. A gente precisa importar ela aqui também, né? Ele precisa ter visibilidade dessa model, então from.models import all. Quando a gente coloca esse import all, eu nunca mais vou precisar ficar importando nada. Então sempre que eu criar uma model, eu venho aqui, vou registrar minha viewSet e ela já vai ter visibilidade dessa próxima model. Certo, então carry set, eu vou chamar qual model que essa viewSet vai utilizar. É a point, o que ela vai poder fazer? Objects.all. O que eu estou falando? Eu estou falando que, olha, você vai usar a model point e você vai poder fazer tudo. Então, todos os métodos você vai fazer com ela. Eu poderia falar que não, na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó, vai ser só um create. Vai ser só um create. Ah, não, isso aqui vai ser só um update. Isso aqui vai ser só um get, né? Mas não, eu estou falando que ela vai poder fazer tudo. E ok, depois que ela fizer essas ações, ela vai ter que passar essas informações ou receber as informações do banco e eu vou ter que mandar isso para um serializer. Serializer class, tem que seguir isso aqui porque é o padrão que o Django vai identificar. Serializer class é igual a point serializer. E aí, o que eu estou falando? Eu estou falando o que, cara? Quando você trouxer essas informações do banco ou for enviar, eu quero que você utilize essa classe de serializer. E essa classe de serializer vai basicamente falar quais as regras de negócio e como eu preciso trazer esses dados. Então, se a gente for criar ela aqui, ó, class point serializer, serializers.model serializer. E aí o que a gente vai falar? A gente vai passar uma model para ele da mesma forma. Então deixa eu já usar esse mesmo import que eu fiz aqui. Qual que é a model dele? A model dele é a point. Só isso. Beleza. E quais campos eu quero enviar e trazer do banco quando eu chamar esse serializer? Bom, eu quero todos. Legal. Então eu quero todos os campos. Aqui eu vou fazer... Isso aqui ele só não está reconhecendo porque eu também não importei ele. Então se eu vier aqui em from ponto serializers, também eu vou fazer o mesmo import all, que daí eu nunca mais preciso ficar importando nada. Legal, eu já tenho visibilidade dele e é isso aqui que ele vai fazer. Ele vai chamar, ele vai executar todas as ações, quando bater nessa viewSet, o CRUD inteiro está liberado para ele. E eu quero que ele use como serializer essa classe que vai trazer todos os campos e vai usar a model point. Legal, então aqui na URLs, a gente precisa chamar essa nossa point viewSet. Então, from core.views
import all. Vou dar um import all aqui. E aqui, gente, ele tá dando esse erro aqui. Eu tava fazendo uma live fazendo isso aqui e eu quase fiquei louco porque eu não conseguia achar o erro, mas tudo indica que esse é um erro do VS Code. Ele não consegue encontrar, mas na verdade o Django está conseguindo encontrar, porque a gente está na URLs, que está dentro de core. Não, a URL está dentro de NLW API Django, que é onde ficam as nossas configurações. E na verdade eu estou falando que eu quero que ele entre no core.views, então talvez por eu não precisar voltar uma pasta, parece que a URL está na raiz, talvez por isso ele dê esse errinho aqui. Mas enfim, isso aqui está funcionando normalmente. Legal, e aí o que eu vou fazer? Eu gosto sempre de estar criando um barra API e depois desse barra API eu coloco todas as rotas, include, eu dou um include aqui, ó, include router.urls. Por que eu faço isso? E bom, por que ele está dando esse errinho aqui? Tá, simples, ele está dando esse errinho aqui porque eu preciso from. Não me lembro se era da REST Framework. Não era não, era Django. From Django.utils. Acho que era isso. Import. Não, então acho que era Django.urls import include. Legal. Por que eu faço isso? Porque quando você coloca barra API, você pode acabar usando. Você tem a liberdade de usar o mesmo domínio para o seu front e para o seu back-end. Não o mesmo domínio em si, mas vamos supor que você tem um domínio lá que é projeto.com.br. Projeto.com.br, eu vou cair no front. E se eu der um projeto barra API, eu vou cair na API desse projeto. Então eu prefiro fazer desse jeito. Então o que a gente faz? A gente cria uma rota barra API e aí eu vou incluir todas as URLs que eu registrar aqui. Então, se eu vier aqui embaixo e der um router.register no nosso outro endpoint também, que é o endpoint de itens, e falar para ele que eu vou chamar o item view set, tudo isso já vai ser jogado aqui para dentro. E inclusive eu já vou criar porque eu vou precisar disso. Então, class item view set recebe viewSets.model viewSet. E aí de novo, quais ações eu vou poder fazer então? Qual que é o reset dela? Que o reset é item.objects.all. Legal, então eu posso fazer tudo. Beleza, e qual que é a classe de serialização que eu vou usar para enviar e trazer os dados do banco de dados? Eu vou usar a item serializer, que ainda não existe. A gente vai criar ela aqui rapidinho, ó, sem segredo. Cria aqui, ó, como que ela chama? Ela chama class item serializer. Qual a model que ela utiliza? Item. Qual o campo que eu quero que ela traga? Todos os campos. Legal. Essa é a nossa item viewSet e a gente chama ela aqui tranquilamente. Beleza. Tá, agora o que tá faltando? Tá faltando a gente relacionar. Lembrei agora que faltou a gente fazer o relacionamento many-to-many aqui. Bom, no JavaScript, usando o Next, que é o jeito que a Rocket City tinha feito, era necessário criar uma tabela intermediária e etc e tal. Aqui no Django é um pouco mais facilitado, embora tenha maneiras também de fazer com frameworks e ORMs em JavaScript que também facilite mais do que usando o Next. Mas aqui é muito tranquilo, você fala assim, ó, que você vai ter um campo item e ele é um models ponto. Lembra que models, quando você dá models ponto, você vai estar definindo um campo lá dentro do banco, lá dentro da tabela. Então, você pode colocar diversos atributos aqui, como eu falei, char field, form high key, text field, boolean field. Só que o que a gente precisa é de um many-to-many field. E realmente, esse campo, ele não existe por padrão lá no banco de dados. Né? Se você estiver criando uma tabela, você não consegue selecionar many-to-many field. Mas aqui você consegue, porque o Django vai fazer todas as tramóias internas para você. E aí o que a gente precisa passar para ele? Como aqui a gente passava características pertinentes à coluna do banco, aqui a gente não está falando de uma coluna do banco de verdade. Então não existe um SQL, um código SQL para você criar isso aqui, tipo, colocando many-to-many field. Não existe. Então aqui é mais framework do que SQL. Então aqui que a gente tem que passar para esse many-to-many field? Simplesmente a model que vai ser a outra ponta disso, né?
point. Então ele vai pegar point. Ah, eu tenho um campo aqui que é many to many, legal. Qual que é a outra model que eu vou utilizar para fazer esse relacionamento? É item. Legal, então ele já vai automaticamente criar uma tabela entre essas duas, que seja de um lado point e do outro lado item. E a gente vai chamar ela aqui de item, porque eu estou colocando ela aqui porque quando eu trouxer os points eu quero trazer os itens, e não quando eu trouxer os itens receber os points. Legal, então isso aqui está feito, beleza, a gente já colocou aqui nos settings o Core e REST Framework no Installed Apps, para ele poder olhar para isso, criou as nossas models, criou os nossos endpoints, falou qual view que ele tem que chamar, a view chama as nossas models, e depois é pegar esses dados e mandar para os serializers. E os serializers já vão fazer todo o trabalho de retornar o JSON para a gente e enviar o JSON para o banco tranquilamente. Então se você for olhar aqui, ó, por endpoint a gente tem duas linhas aqui, três linhas aqui, 3, 6, contando aqui, ó, 7. 7 linhas a gente conseguiu no total fazer tudo isso. Mas beleza. Para a gente colocar isso no banco, ou seja, todas essas models que a gente criou, elas ainda não estão no banco. Então, o Django ele trabalha com as migrates, que vários frameworks utilizam. E a gente vai dar um make migrations, para ele poder fazer tudo isso que a gente quer. E aí ele foi lá e criou. Ele criou a model point e criou a model item, criou a model point. Então ele criou essas tabelas pra gente. E a gente vai lá e dá um python manage.py migrate. E esse migrate é para efetivar. Então, por exemplo, eu fiz aqui, eu dei o make migrations, mas eu não tenho, se você for olhar aqui nas minhas migrations, ele criou a initial, só que eu ainda não dei o migrate. Então isso ainda não foi criado de fato no meu banco. E agora, quando eu criar elas aqui, aí realmente eu vou aplicar tudo. E mas por que a gente criou point e itens e veio tudo isso aqui de migrates? Eu só queria que aparecesse um ok para point e item. Bom, isso aqui apareceu porque basicamente a gente iniciou o projeto agora e o Django tem muitas coisas que ele usa ali por baixo. Então quando você dá um migrate, ele coloca todas as coisas que ele precisa, mais as suas migrates que você fez agora. Então, por exemplo, criar point e item. Das próximas vezes, quando você rodar migrate, vai ser só realmente o que você está criando, porque tudo que o Django precisa e que ele utiliza ali por baixo, ele já jogou lá para você. Inclusive eu estou usando o DB SQLite, que também é configurável aqui nos settings. Se você vir aqui em Database, você pode colocar bonitinho aqui o banco que você quer utilizar, sem nenhum segredo, né? Tá, legal. Então a gente criou tudo lá e ele me deu um warning aqui, ó. Sua URL pattern API has no route beginning with a... tá, então se eu não me engano não é assim, né? Eu acho que é assim, se eu não me engano, que eu tenho que declarar essa rota, né? Não é barra não, é desse jeito. Tá. Então vamos rodar o nosso servidor de novo. Rodou, iniciou. Então, vamos conferir aqui como é que está esse servidor. Se a gente clicar aqui, ó, olha lá o que ele fala. O nosso servidor está rodando, só que ele falou que a página não foi encontrada. Por quê? Porque as URLs que a gente configurou, ó, usando a configuração URL definida no NLW API Django, .urls, Django tentou essas URL patterns exatamente nessa ordem, API e admin, e ele não encontrou nenhuma. Certo? Porque a gente falou que as rotas que a gente deu para ele é a API e a admin. API e admin. Legal. E se eu colocar aqui, ó, barra API, ó que legal. Se eu colocar barra API, eu já caio numa browsable API do Django que já me traz aqui, ó, quais são os endpoints que estão cadastrados. No caso, points e itens. Legal. Se eu clicar em points, eu vou cair aqui num class points missing meta attribute. Tá. Isso aqui eu tinha feito, isso aqui realmente eu errei isso aqui de novo. Na live eu tinha errado isso também. Alguma coisinha aqui, ó. Opa, eu tô no outro, cara. Legal, esqueci do class meta. Tá. Esqueci de uma coisinha aqui, vamos lá. No nosso serializer, a gente não coloca só model, a gente tem que primeiro colocar um class meta, 2 pontos, e aí colocar essas coisinhas dentro dele. Isso aqui é um padrãozinho do Django, que ele precisa disso pra saber identificar o que ele tem que usar, né? O que ele tem que mexer. E a gente precisa colocar esse class meta aqui, né? Senão ele não encontra. Senão ele fica perdido, ele fala que o serializer não tem uma classe de meta. Mas legal, agora a gente colocou e se a gente clicar aqui, ó, ele vai dar o negócio de novo, hein? Creating a model serializer with the field attributes or exclude attributes has been deprecated. Add an explicit field all to the point serializer.
Não coloquei? Fields all. Será que é fields? Deixa eu ver. Opa. Field, deixa eu olhar aqui no outro projeto aberto. Ah, são fields, é isso mesmo. Um errinho aqui simples, é fields e fields. Legal. Então, beleza. Pronto, maravilha. Agora, vamos só retornar lá na nossa base. A gente pode acabar entrando aqui no itens e aí a gente vê que a gente não tem nenhum, mas a gente pode cadastrar. Na imagem, eu não vou colocar um upload de imagem com Django aqui nesse vídeo, porque primeiro que eu não fiz tantos uploads de imagem, então seria um vídeo muito longo e provavelmente cheio de errinhos. Então, enfim, eu vou colocar qualquer string aqui, a imagem padrão, e não vou fazer o upload nesse vídeo. Mas ok, vamos colocar aqui, ó, lâmpadas, o título, e vamos dar um post. Legal, a gente já conseguiu inserir lâmpadas lá. E aí, se a gente for, por exemplo, opa, acabei voltando pro site da documentação. Se a gente for, por exemplo, em points e vier aqui em itens, veja aqui, se a gente colocar aqui, ó, esse ponto de coleta é, por exemplo, o mercado do seu Zé, eu tava criando desse jeito. A imagem dele eu vou colocar a mesma coisa, a imagem padrão. Talvez depois eu coloque um vídeo só fazendo o upload. O número é esse, a latitude é assim mesmo, a longitude é assim, a cidade, vou colocar Jandira, que é onde eu moro, o FSP. E aí aqui no item, separa que ele já me deu uma lista de itens que eu posso selecionar. Então no caso aqui tem lâmpadas, se eu cadastrasse outros itens, eu teria aqui outros itens. Exemplo, vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui itens. Item, acho que coloquei itens, legal. Eu vou cadastrar um novo aqui, ó, imagem padrão também, e aí o title dele é, por exemplo, lixo eletrônico. Eletrônico não, eletrônico. Legal. E aí eu vou dar um post nisso aqui, ó. Ele vai ter criado lá pra mim, bonitinho. Se eu voltar aqui e dar um reload no points, eu vou ter agora duas para selecionar. Legal? Então beleza, vamos colocar aqui, ó, mercado do seu Zé novamente. Imagem padrão, WhatsApp é esse aqui, latitude é esse, longitude é esse. E, muito legal isso aqui porque ele já bloqueia a entrada de letra quando eu coloco que é float. E em UF, em UF ele não deu bloco, mas WhatsApp, por exemplo, eu coloquei que é char field, então eu posso colocar letra. Mas aqui em latitude e longitude eu falei que era float, então não posso. Legal, Jandira, onde eu moro, SP. Legal, itens, eu coleto esse e esse. Coleto esse, na verdade eu teria que colocar um many to lá, a gente já faz isso. Mas, legal, e aí a gente vai dar um post. Maravilha, ó. Criado exatamente como se você tivesse no Insomnia, num Postman da vida, só que aqui é mais fácil de você escrevendo e tudo mais, não tem que ficar criando os JSONs, mas não descarta o Insomnia nem o Postman, porque você realmente tem que ver se ele consegue fazer essa inserção recebendo o JSON, e ele consegue. Mas, certo, só pra gente fazer um teste, vamos lá. A gente tem nossa API rodando aqui, ó, no Insomnia, se a gente der um get, eu tenho só o mercado do seu Zé, eu vou copiar ele aqui, ó, e vou dar um post para vocês verem num novo mercado. Então esse é o mercado do seu Zé Júnior. E aí o que eu vou fazer? O get e o post funciona. Funciona, eu dei um get, trouxe tudo. Vou dar um post em um próximo, consegui inserir. Vou dar um get em todos vão vir para mim. Vou dar um get em um só, ele veio para mim. Vou dar delete no 2. Deletado, se eu der um get aqui em tudo, por exemplo, já não tenho mais aquele 2. Vou dar um put, por exemplo, no 1. E sempre que é put ou post, a gente tem que botar a barra no final, tá? Senão ele dá erro. O 1, ele tá como mercado do seu Zé. Eu vou falar que agora ele é mercado do seu Zé Júnior. E vai mudar essas outras coisinhas aqui. Não, essas outras coisas estão iguais, né? São imagem padrão 2, vou colocar aqui só pra gente ver que ele tá mudando. Legal, ó. Vou só pra ter certeza dar um get no 1 de novo. Lá tá ele, mercado do seu Zé Júnior. Imagem padrão 2. WhatsApp, latitude, longitude, pipipi, pó. Legal. Então, o CRUD já está implementado. De point de itens, já está tudo funcionando. Usando o Django REST Framework, você vê que é algo que não é tão complicado e que dá para você usar em projetos grandes e pequenos tranquilamente. Tá, mais uma coisinha que eu quero mostrar é o seguinte.
Se a gente quiser adicionar mais de um campo, se a gente quiser falar que a gente quer colocar vários itens para um ponto. Se eu não me engano, tá? Tô fazendo isso aqui de cabeça, então pode ser que não seja aqui onde eu coloco isso. Many true, deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui, então tá. Então provavelmente isso aqui é no serializer, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar agora um serializer, para quê? Para a gente poder trazer os dados não dessa forma, porque assim eu trago, por exemplo, só a chave primária. E aí eu não quero trazer só isso não, eu quero realmente trazer os dados do item. Como que eu posso fazer? Eu venho aqui e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro serializer que vai ser um serializer de leitura. Então agora eu tenho um point serializer, que é o padrão, eu vou ter o read point serializer. Esse aqui vai ser usado só quando eu quiser fazer a leitura dele. E aí uma maneira muito fácil que eu acabei aprendendo fazendo live mesmo, conversando com uma galera. O cara que estava comigo na live, ele falou que, cara, tem um jeito muito simples de fazer isso e que eu não sabia e acabava quebrando a cabeça fazendo de um jeito mais difícil. Que é muito simples, você criar um read point serializer, fala que ele herda tudo que a gente tem no point serializer, então ele tem tudo isso aqui. Só que a única diferença é que eu quero que o campo itens, que é como que ele chamava aqui? Deixa eu olhar aqui que eu esqueci como que era exatamente. Tá. Beleza, eu vou chamar o próprio serializer de item. Então eu vou chamar o item serializer, por quê? Porque eu quero trazer todos os campos de item. Eu vou falar para ele que é many true, ou seja, eu posso receber vários itens e posso estar enviando vários itens. E vou falar para ele que o source, ou seja, a fonte, qual que é o nome disso real na tabela, é item. Esse é o nome do meu campo. Só que quando eu estiver serializando isso, eu vou chamar de items. Itens, assim, dessa forma, vou colocar assim, vai? Que daí é o padrão em inglês. Legal, e aí a gente coloca esse item acima só para ele poder enxergar ele, né? Senão ele não vai conseguir enxergar. Certo, agora aqui na view a gente vai ter que trocar o serializer class por um get serializer class. Dessa forminha aqui, ó. Def get serializer class. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma função def Ok, então a gente vai criar uma def get serializer class, ela já deve estar até por aqui, ó, no nosso def serializer class, recebe um self. E aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se self.method self.request, na verdade, method for igual a post, eu quero que ele retorne eu quero que ele use o point serializer, que é o meu serializer que faz todas as nossas verificações, a não ser create. Não, na verdade eu vou fazer o contrário porque é mais fácil, né? Então se for get, eu quero que ele use o read serializer, read point serializer. Caso contrário, eu quero que ele use o meu point serializer. Ou seja, se for get, se eu dar get em todos ou get em um só, eu vou usar o read point serializer. E isso vai me garantir com que o read point serializer traga todos os campos de point. Eu estou herdando aqui, ó, os atributos dessa classe. E eu quero que ele, além disso, crie um campo na tabelinha, o campo itens, que vai substituir o campo item. E eu vou falar que ele vai receber um item serializer, ou seja, ele vai trazer todos os campos do item. E many true, ou seja, eu vou poder trazer vários e vou poder receber vários campos. Legal, depois que a gente fez isso, a gente vai rodar o servidor novamente, sem nenhum erro, maravilha. A gente não precisa dar nenhuma migrate, porque a gente não mexeu no banco. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai dar um get, e aí a gente vê que a gente já conseguiu trazer todos os itens, todas as informações dos itens. E se a gente tentar dar um post em mais de um item,
Se eu não me engano, eu tinha criado mais um. Mercado do seu Zé Júnior Neto. É o nome do rapaz. A gente dá um post. Opa, a gente precisa da barra no final. A gente dá um post e ele deu o método post not allowed. Tá, por que ele deu isso? Porque tem um aqui, nada a ver. Post, legal. A gente conseguiu criar e conseguiu enviar vários itens para ele. Maravilha, então a API está criada tranquilamente, fazendo tudo que ela fazia lá, menos o upload de imagem, que é algo que demanda um tempo e eu não fiz tanto assim, então não conseguiria fazer tão tranquilo quanto eu fiz isso aqui. E bom, ok, só mais uma coisa que eu quero mostrar que eu acho muito legal do Django é o Django Admin. O Django Admin, o que é? É basicamente você poder entrar aqui, ó, você vem na sua API e ao invés de API barra points, você dá um API barra admin. Ele já vem com essa rota cadastrada por padrão. Provavelmente a minha API não está rodando, né? Run server. Ele já vem com essa rota cadastrada por padrão. É sem o API, na verdade. É só admin. Ele já vem com ela cadastradinha aqui, ó, bonitinha. É a primeira rota que vem. Ela quietinha aqui, ó. E aí o que acontece? O admin é uma forma de você poder criar algumas coisas no banco de maneira exclusiva. Então, por exemplo, se você dá barra API aqui, ó, você vai ver que você já vai ter acesso a diversos endpoints, né? Os endpoints que são criados vão aparecer aqui. Só que o admin, você consegue mexer nos usuários que você pode usar para fazer a autenticação de um usuário na sua plataforma. Você pode acessar os grupos que vão ser o que vai ser utilizado para você fazer a autorização desses usuários na sua plataforma. E assim como você pode registrar rotas exclusivas que só vão aparecer para um administrador. Dando um exemplo mais claro, vamos supor, eu vou primeiro, para a gente poder acessar isso daqui, a gente tem que dar um Python manage.py create super tudo junto, create super user manage.py, o que está faltando? Did you mean create super user? Create super user, legal. Vou deixar Carlos e-mail, não vou colocar password 1234 1234. Quero que seja assim mesmo, passei, legal. Super user created successfully. Ok, então a gente tem o super user criado, a gente vai rodar o nosso servidor e a gente vai entrar com o usuário que a gente acabou de criar. Bom, tá lá, a gente tem os nossos grupos e os nossos usuários. Então isso aqui é uma mão na roda para você poder criar, fazer toda a autenticação e autorização do seu sistema. Isso aqui você faz muito tranquilamente no Django. Mas uma coisa que eu quero mostrar, e trazendo mais para o lado real, é que, por exemplo, a gente tem aqui o F. Se a gente fosse usar o F de verdade, a gente não faria desse jeito. A gente criaria uma tabela UF e nessa tabela a gente iria cadastrar todos os UFs que a gente quer usar, ou puxar de uma API. Mas enfim, o cadastro de UF, por exemplo, não é algo que vai ser feito por um usuário comum. É algo que o administrador tem que cadastrar. Então, se alguém pegar e falar, eu preciso de tal UF, o administrador vai lá e vai colocar. Não vai ter no seu sistema uma página de cadastrar UFs. Isso é algo que o administrador faz. Então, aqui no Django, para você fazer isso, você vem aqui, ó, admin.site.register, e aí você registra qual model você quer que ele tenha controle, que eu possa mexer aqui no meu admin. Então eu posso vir aqui e falar que eu vou cadastrar item. Item realmente é algo que não é cadastrado por um usuário. Quem estiver usando a plataforma vai simplesmente escolher qual ponto que ela quer cadastrar e quais itens que ela quer que estejam disponíveis nesse ponto. Então ela vai escolher os itens. O ponto ela cadastra, ela vai colocar um endereço, vai colocar lá um nome, uma imagem, a cidade, o F. Só que os itens já tem que estar pré-cadastrados no sistema para ela poder usar. Então, item é um ótimo exemplo para a gente colocar aqui, ó. Então vamos importar, pronto, modules, import all, vou colocar all aqui, e aí aqui dentro eu vou colocar o nosso item, legal. A partir do momento que a gente colocou lá e a gente recarregar essa página, a gente já vai ter o itens aqui, ó, e ele coloca S no final para seguir um plural. E a gente pode clicar aqui, ó, e aí a gente já vê todos os itens e a gente pode também clicar neles para poder excluir vários, a gente poderia excluir todos, a gente pode clicar neles e editar eles do jeito que a gente quer, e aí a gente tem acesso a um logzinho também, a gente tem acesso a um logzinho,
E aí a gente vai e mexe no que a gente quiser. Então vamos supor, se eu estiver cadastrando lá, eu vou colocar lá, salvar e adicionar no próximo. Então, imagem padrão. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, que isso aqui que eu tô colocando é óleo de cozinha. E eu vou dar um save, add another. E aí rapidinho eu cadastro tudo que precisa. E quando você vem aqui itens, eles vão todos sendo cadastrados aqui rapidinho pra você. De uma maneira muito simples e que já vem com o Django. Muito fácil de ser implementado. Bom, basicamente era isso que eu queria gravar. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. A gente ficou aí com 45 minutos, legal. Não foi tão assim. Mas enfim, era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Mostrar um jeito é, usando o Django, que não tem tanto assim na internet, né? Tem muito vídeo, mas muito vídeo em inglês. Poucos vídeos brasileiros usando o Django. E como a Rocket City tem um boom enorme, porque todo mundo quer fazer os cursos da Rocket City, porque realmente são muito bons. Eu resolvi usar uma criação recente deles, que foi esse esqueminha de criar o app do Ecoleta. Inclusive, se você não fez a Next Level Week, seria interessante que você tentasse fazer alguma próxima Next Level Week que eles possam soltar, porque é incrível. Eles soltaram 10 horas, se eu não me engano, de conteúdo gratuito, assim, muito bom, que você aprende muito. E eu resolvi usar esse tema para poder construir essa APIzinha aqui em Python e ver que além do JavaScript, que claro é uma ótima stack, também tem Python, que é muito bom e que implementa várias coisas pra gente, que também consegue ser tão poderoso quanto, né? E enfim, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo que eu tô postando, então deixa um like aí, se der, né? Se não for pedir muito, um comentário, se quiser perguntar alguma coisa aí, pode perguntar. Enfim, tamo junto. Eu vou deixar na descrição do vídeo, se eu souber como é que faz isso, o meu GitHub e o meu LinkedIn. E é isso aí, valeu, é nóis.